que
Todos os dias ao acordar, eu sou um milagre do Senhor. Porque só Ele é o dono da vida. É Ele que nos dá o fôlego de vida. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para fazer esse louvor? Eu sou um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe louva junto com a gente. Faça esse louvor para o Senhor. Aquilo que parecia
Senhor, Ele é nosso Salvador, Ele é aquele que nos dá força, Ele é o nome sobre o qual todo joelho se dobrará, porque Ele é o nome que é glorificado no céu, na terra e até aqui debaixo da terra. Então nessa noite você está aqui para ouvir das maravilhas de Deus, do que Ele tem feito, porque Ele nunca deixou de fazer, porque Ele é o eu sou, Ele é toda a nossa suficiência. A glória do Senhor enche toda a terra, e nós precisamos conhecer dessa glória. Pai maravilhoso, eu te entrego toda a direção desse culto que estamos fazendo para o Senhor, meu Pai. Que não saia nada das nossas bocas que não seja para glorificar o teu santo nome, mas que o Senhor venha ser exaltado no meio do seu povo, dos seus filhos, meu Pai. Então o Senhor tem total liberdade para falar conosco nessa noite. Que seja o teu Santo Espírito em nós, e que o Senhor faça testificar de toda a verdade, e que tudo que for dito aqui nessa noite, por intermédio do teu Santo Espírito, sirva para glorificar o nome de Jesus, engrandecer o seu nome aqui na terra, meu Pai, e ser um marco divisor em nossas vidas. Te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo, por cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, para celebrar juntos, com a única voz, um único coração, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Pode sentar, fica à vontade. Glória a Deus, Senhor. Vou abusar mais um pouquinho do irmão Frank. Eu vou pedir para ele cantar Escudo, porque não tem portas que não seja aberta quando o Senhor ele move um grande milagre, quando o Senhor ele está numa direção. Amém? Feche os olhos de vocês e adorem, porque não tem nada no mundo que o Senhor gosta de receber do que a sua fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí no seu lugar, na sua boca, dê uma expressão de adoração para o Senhor, para aquele que é digno de todo louvor, de toda honra. Aleluia. Por toda a minha vida, Senhor, te louvarei, pois meu corpo é sua vida e nunca me cansarei.
especial? Porque nós vamos aqui glorificar o nome do Senhor. Aleluia! E é especial porque vocês também estão aqui, todos nós juntos, a igreja de Cristo. Assim como o Senhor diz que há um só Espírito. Aleluia! E esse Espírito habita dentro de nós e nos tornou filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Muitos de vocês aqui, vocês sabem que no mês de julho eu passei por um grande deserto, eu e a minha família, os amigos, porque eu falo que os amigos eles sofrem junto, os irmãos, e hoje nós estamos aqui para celebrar o nome de Jesus Cristo mais uma vez. Porque não tem deserto, não tem problema, não tem nada que o nosso Senhor não possa nos dar vitória. Porque assim como está escrito na palavra, que Ele está conosco, que a vara dEle, o cajado dEle, tudo está à nossa disposição. Para quê? Para que quando a gente andar pelo vale da sombra e da morte, a gente não teme nenhum mal, porque Ele está ali conosco. E hoje eu convidei a minha mãe, convidei todos vocês, porque no mês de julho ela foi acometida com essa enfermidade, Covid, e ela veio a ser internada no dia 11 de julho, e dessa internação ela tem 7 anos agora. Houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, porque é Jesus que nos dá a vitória acima de todas as coisas. Então não é palavra de médico, então por isso que eu trouxe ela para dizer para vocês que a última palavra quem que dá é o nosso Senhor, e ela está aqui hoje, nessa noite, para glorificar o nome dele, e eu vou convidar ela aqui no palco, porque ela vai dar o testemunho, depois nós vamos falar um pouquinho, vamos ministrar a palavra. Aleluia. Deixa eu descer aqui para ajudar, porque foi bem grave. Ela saiu do hospital sem nenhum movimento, mas para glorificar o nome do Senhor está aqui, ela já andando. Aleluia. Glória a Deus. Pode escutar. Eu vou pedir para vocês uma salva de palmas para ela. Aleluia! Essa é a salva de palmas para todo aquele que crê em Jesus. Aleluia! Para vocês também. Aleluia! Nenhum daqueles que crê no Senhor fica do mesmo jeito, mas ele volta. Amém? Bom, a minha filha já falou. Eu fui dia 6 de julho fazer uma consulta no hospital da Unimed. O médico falou: a senhora está com Covid. Passou uma receita e falou: volta para casa, se piorar, volta para internar. No dia 11 eu já fui grave. Internaram direto numa semi-intensiva. Fiquei 3 dias. No 4º dia disseram: vou descer a senhora para a UTI. Me desceram para a UTI. Essa UTI eu só lembro da entrada, não lembro de mais nada. Não sei o que aconteceu comigo lá, só sonhos de terror e loucura. Enquanto veio um médico, ela fazia no meu sonho de loucura um evento da nossa igreja aqui na Vila Aurora. E nisso chegou um médico, como que você chegava numa nuvem. Ele falou para mim que ele apresentou como Dr. Luiz. E como meu genro, César, ele falou: como César escolheu Deus só dele e todos vocês da família, a senhora está salva. Eu falei: obrigada, doutor. Ele foi sumindo como se fosse uma nuvem azul e eu não falei com ele mais. Aí continuou a loucura, o sonho, e eu mal, não conseguia respirar. A cada momento eu me sentia ruim. Falei: Deus, é com o Senhor, eu não sou mais ninguém sem ti, Senhor. Segura minha mão, meu DNA é o seu, Senhor. Só o Senhor me tira desse lugar, porque se não for o Senhor, daqui eu não sairia. Apareci num grande salão, todo iluminado, como se fosse uma escada rolando bem alta. Em cima chegou o Dr. Luiz. Ele chegou como se chegasse uma nuvem.
falou para mim, já disse para a senhora, como a senhora escolheu o seu Deus, a senhora está salva. Eu pude assim para ele, falei, obrigada, doutor, como que meus filhos explicar para meus netos que todos me amam, a minha morte, porque eles nunca passaram por um velório ou uma morte na família. Ele falou, falei com a senhora escolheu o seu Deus, a senhora está salva. E ele foi voltando como se fosse uma cortinada de teatro. Entrou e desapareceu novamente. Fui tentada por espírito também. Houve uma voz que falou para mim, a senhora faz uma promessa com a Nossa Senhora Aparecida para a senhora pagar a Aparecida do Norte, que a senhora sair daqui salva, senão a senhora vai morrer. Eu falei, eu não posso, eu sou evangélica. Ele falou, a senhora pode. A senhora desmancha tudo e faz a promessa agora, senão a senhora vai sair num caixão. Me mostrou um caixão branco. Eu falei, então pode deixar eu morrer, eu saio no caixão, eu saio mais feliz, mas não vou fazer promessa com nenhum santo. Porque o que me salva aqui é Deus. E Ele está comigo. Porque quando eu entrei na UTI, eu falei, Senhor, desce comigo, segura minha mão, não solta. Sem o Senhor, não sou ninguém. Mal, entubada, fui estubada, levaram, fizeram tracostomia, voltei para a UTI novamente. Lá eu pedi, Senhor, se for de eu morrer, me tira essa noite, eu não suporto mais de tanto sofrer. E se for de eu viver, o Senhor é capaz de retirar esse vírus da noite para o dia, porque só o Senhor fará isso por mim e por todos os que estão nessa UTI. Aí dormi variada, quando o dia amanheceu, a enfermeira abriu a porta da UTI e caiu uma cortinada azul. O doutor Luiz subiu, aí eu fiquei confusa. Pensei, acho que eu estou ficando louca, porque como que ele saía por trás e agora ele subiu para o teto? E naquela confusão mental, que eu achava que eu era louca, que eu não tinha Covid, eu pensei, enlouqueci, meu filho internou eu aqui, eu estou louca mesmo, não tem mais jeito não. Aí veio o médico e falou para mim, a senhora não tem mais Covid. Eu pensei, nossa, eu estava com Covid, nem eu sabia mais quem era eu, nem o que eu tinha. E daquele dia em diante, irmãs e irmãos, minha vida foi mudada da noite para o dia. Eles tiraram a máquina de oxigênio de mim e todos passavam, batiam na porta de vidro e falavam, parabéns, dona Aurora, a senhora conseguiu. Eu pensava, conseguiu o quê? É porque eu estava respirando sem a máquina, daquele dia em diante, máquina nenhuma fez eu respirar mais. Deus me deu a respiração, me deu a vida e me deu a vitória. Glória a Jesus! E eu não aceitei a promessa, porque minha aliança é com Jesus, e eu não desfaço dela. Porque no começo eu tinha muito medo da Covid, eu não saía de casa, não sei como que eu peguei o vírus. Quando eu entrei lá dentro, eu falei, Senhor, agora é contigo, eu não sou mais ninguém sem você. Pega na minha mão, meu DNA é o seu, caminha comigo o vale da morte, e a barreira que tiver pela frente, me leva até do outro lado. E ele me levou até do outro lado, e hoje eu estou aqui para contar a hora da vitória. Saí e falei com ela. O doutor Luiz falou isso, e ela falou, lá não tem doutor Luiz. Eu falei, olha, quem era? Ela falou, era Jesus. Eu falei, glória a Deus. Esteve comigo o tempo inteiro. Quem em Jesus crê, nele vocês conseguirão qualquer barreira difícil passar. Porque eu fui desenganada, os médicos falaram, a senhora foi do lado de lá e voltei. Eu falei, mas doutor, Deus não soltou minha mão nem um minuto. Eu pedi para ele, ele não soltou. E hoje eu estou aqui. Muito obrigada a vocês. Só um pouquinho que ela vai falar. É porque ela disse assim, eu não quero falar muito, mas aí eu fico cutucando ela para contar uns detalhes. E ela vai contar um outro. É porque se eu vou contar todos os sonhos e as loucuras que eu tive lá dentro, vai amanhecer o dia. Aí elas duas iam e o outro meu filho, eles não conformavam. O meu filho chegou a falar, Senhor, tira minha vida e deixa minha mãe. Aí seguraram na parede da UTI, eles três orando. Aí a enfermeira falou para mim, a senhora escutou, viu o culto, escutou a música? Eu falei, não vi nada, porque é muito barulho. Ela falou, estava a igreja em peso suas aí pro lado de fora orando e fazendo culto. 2 vezes ela me falou, isso só era eles três. Não tinha mais ninguém junto com eles. Deus mostrou a multidão fazendo oração pro lado de fora que não tinha. E muito obrigada.
Glória a Deus. Tem algumas coisas que a gente, quando ouve o testemunho, a gente precisa, por isso que a Bíblia diz que há só um corpo, o mesmo Espírito, a mesma fé. E cada um, ele tem um dom precioso. Por que você está aqui hoje? Porque vocês são preciosos e preciosas para Jesus Cristo. Vocês fazem parte do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, cada um são membros uns dos outros. Então ela conta um pouco do que ela viveu lá dentro. Mas o testemunho dela tem que ser casado com o que nós vivemos aqui fora, porque era um problema que afetava. A Bíblia diz que um problema, quando afeta um membro, afeta todos os membros do corpo de Cristo. E quando ela disse que eu e a minha irmã morava naquela janela, a maior parte do tempo eu e minha irmã, e às vezes eu e minha irmã, às vezes era eu e meu irmão, porque ele ia de manhã, e depois eu e minha irmã à tarde, e tinha vezes que era eu, meu irmão e minha irmã. Eu disse para eles, eu falei assim, como a mãe está na UTI, não nos deixe entrar. Eu falei, vamos impor as nossas mãos aqui, porque essas paredes não podem conter o Espírito Santo. Eu falei, vamos orar aqui. E lá dentro da UTI, porque do lado de fora a gente não viu o que tinha lá dentro, nós só ouvíamos os barulhos daqueles barulhinhos que fica dentro dos equipamentos da UTI, a gente ouvia. Como meu irmão havia entrado na UTI, ele contou os passos certinho, e ele falou, é nessa janela aqui mais ou menos que a mãe vai estar. Então nós contamos pelo lado de fora e nós impunhamos as nossas mãos. E as enfermeiras chegou na minha mãe e falou assim, está ouvindo o culto lá fora? Aí a minha mãe falou assim, não, porque dentro da UTI é barulhenta as máquinas, né? Ela falou assim, tem uma multidão, a igreja inteira, as suas filhas estão na frente e tem uma multidão atrás junto com elas, estão orando, estão cantando. E falou para minha mãe, você não ouviu? E minha mãe falou, não. Aí teve um dia que a minha mãe disse que ouviu o culto inteirinho, disse que ouviu o louvor, ouviu a movimentação, mas não tinha ninguém. Tinha eu e a minha irmã, não tinha ninguém em carne, mas cada um de vocês que estava junto comigo orando, as igrejas do Brasil inteiro, porque Deus mostrou que é corpo de Cristo, porque eu nunca tive divisão. Para mim não existe placa de igreja. Eu estou falando isso que quem conhece sabe, quem conhece o meu caráter. Por que não existe? Porque eu me dirijo por isso aqui, como a palavra de Deus diz. Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu me oriento pela Bíblia. E Jesus falou que Ele vai vir buscar a igreja dele. É no singular, a igreja dele. Jesus não vai vir buscar as igrejas, Jesus vai buscar a igreja. Então nós, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou e que Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e que por intermédio daquele sacrifício que Ele fez por nós, você é chamado filho de Deus por adoção em Jesus, e você forma a igreja de Cristo, a noiva dele, que Ele vem buscar. E Deus me mostrou nesse lugar, durante esse testemunho, o que é você viver dessa forma. Irmãos da igreja, assim, oraram junto. Eu até louvo a Deus, eu acredito que a pastora Marli está assistindo esse culto. Ela tem uma igreja virtual que chama Útero Profético, uma igreja também interdenominacional. Por quê que eu digo que é uma igreja virtual? Que é um grupo onde congrega mais de 140 pessoas, no qual a gente não defende bandeira de igreja. Simplesmente a gente fala daquele que é único, que é digno de receber todo o nosso louvor, Jesus. E as coisas aconteceram de uma forma tão tremenda. Logo quando a minha mãe foi para a UTI, eu não estava preparada para ouvir isso. Porque assim, eu sou uma pessoa muito otimista, eu tenho muita fé, e eu inclusive me condenei muito, porque quando a minha mãe falou assim, eu estou com Covid, pouca importância dele, eu disse para minha mãe, falei, mãe, esquenta a cabeça com isso não, eu ainda brinquei com ela, falou assim, falei, como diz o Bolsonaro, isso aí é uma gripezinha. E depois, quando a minha mãe foi para a UTI, eu comecei a sofrer uma condenação. O Satanás trouxe uma condenação, eu própria, que eu não vou culpar o Satanás, não vou dar glória nenhuma para ele. Eu comecei a me condenar. Por quê?
que essa condenação? Você precisa saber que você não pode se condenar por nada. Porque logo no início da pandemia, a minha mãe não falou aqui, mas eu estou falando com a autorização dela, que ela disse que ia falar isso, mas na hora acaba que ela resumiu ali. No início dessa pandemia, a minha mãe ela levantou as mãos para cima como nunca outra pessoa fez para orar por médico e enfermeiro. Porque a minha mãe é uma intercessora nata, uma pessoa que a minha mãe ora para a gente que ela conhece, para quem ela não conhece, porque é o dom de Deus na vida dela e no corpo de Cristo. Ela é intercessora e ela sempre comunicava isso comigo: olha, eu estou orando principalmente para os médicos e enfermeiros. Ela falou assim: porque os outros, se quiser, fica em casa, mas eles não têm opção, eles são obrigados a estar na linha de frente e são obrigados a lidar com a doença por causa de muitos que não saem. E ela manifestou um medo muito grande dessa doença, assim no início, e eu falava para ela: mãe, não fica com esse medo não. Então a nossa fé era diferente, porque ela tinha assim um certo medo de pegar a enfermidade, e eu já não ligava, eu falava: não, se eu pegar isso não vai ser grave, eu não tinha esse medo. Mas em contrapartida, a fé dela era tamanha, que eu digo que ela foi aonde foi por causa da fé dela, porque ela falava bem assim. Certa vez ela falou com a minha irmã, falou comigo também, ela falou assim: olha, se a gente pegar essa enfermidade, eu creio que se tiver UTI para nós e respirador, nós sobrevivemos. Aí eu ainda brinquei com ela depois, eu falei: mãe, a senhora só foi na UTI e só usou esse respirador porque a senhora deixou, a senhora com a fé que tem, porque o intercessor ele tem muita fé, e chegou nesse momento. Mas falando para vocês do lado de cá, quando eu soube que ela foi para a UTI, veio aquela sensação, e nós precisamos entender, cada um de vocês que estão aqui, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades das regiões celestiais. E Paulo, em Efésios, eu ministrei muito sobre isso antes desse dia. Paulo ele fala o seguinte: que você tem que estar revestido de toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau. Então o Senhor ele não prometeu dias de delícias para nós. Ele disse que nós, como qualquer outro ser humano, passaria por dias maus. Mas o Senhor ele nos disse: revista, porque você vai passar pelo dia mau. Quer dizer, o dia mau ele não tem o poder de nos conter. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo está conosco. Então assim, a primeira coisa que quando ela foi para a UTI, eu falei: eu preciso resguardar a minha fé inabalada diante de toda e qualquer coisa que eu possa ouvir a partir de agora. E saibam vocês aqui, isso é uma coisa que vocês têm que fazer. A nossa carne e a nossa alma é o lugar das emoções. A nossa carne e a nossa alma, ela milita contra o espírito. A Bíblia diz isso, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, para que ambas não façam o que uma quer e a outra quer, e o outro quer. E naquele momento eu sabia que eu iria ouvir coisas ruins. Eu sabia que a minha carne e a minha alma não estava preparada para me ouvir a minha mãe numa UTI, correndo o risco de ser entubada. Eu falei: então agora é o momento, é guerra. E numa guerra você tem que escolher as suas armas. Por isso que a Bíblia trata a palavra de Deus, a Bíblia chama a palavra de Deus de espada. Se a Bíblia é uma espada para nós, você é o guerreiro de Jesus. Porque Jesus falou o seguinte, que ele iria buscar fazer de nós um exército. Se nós fazemos parte do exército de Cristo, nós não podemos ficar sentados, mendigando alguma coisa ou esperando essa coisa acontecer. Nós temos como lutar e tomar posse do que é nosso, porque o reino de Deus é conquistado com esforço. Então uma das minhas primeiras atitudes, quando eu ouvi, a minha mãe foi para a UTI, ela internou no dia 11, o Senhor me deu uma visão da alta da minha mãe, e aí minha alma ficou muito faceira, porque eu vi a alta da minha mãe e eu imaginei: vai ficar uns 4, 5 dias e vai sair de alta. E 3 dias passou e falou: vai para a UTI.
Só que eu não deixei de crer na visão que o Senhor me deu. Eu falei, se o Senhor me deu a visão da alta dela, assim vai ser. Falei, só que a minha alma já começou a me perturbar e a minha carne. Então eu entrei num jejum muito grande. O primeiro jejum eu jejuei 3 dias e 3 noites direto. 3 dias direto. Por que eu fiz isso? Porque eu oriento vocês de fazer. Quando você vai passar por uma guerra, você tem que massacrar a sua carne, a ponto de que ela não te dê nenhuma informação, a ponto de que seu espírito se sobressaia. Porque a Bíblia diz que o espírito, ele sabe as coisas de Deus, mas a carne não sabe. A Bíblia falou, quem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Quem sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus? Então, para que você ouça o espírito, a sua carne precisa estar no lugar devido dela, ela precisa estar no lugar de submissão. E foi assim, 3 dias e 3 noites, depois eu comecei a intercalar dia sim, dia não. Acho que a única pessoa que percebeu isso foi até a irmã Juscelia, que está aqui, mas eu acho que ela pensou que eu estava sem comer, porque eu estava abatida pelos problemas. Um dia ela me pegou lá num canto e ela disse assim, pastora, você descansa em Deus, e você come, e você se alimenta, mas na realidade não era porque eu não tinha fome, é porque eu estava numa guerra. E quem está numa guerra, você luta para vencer. Quem que eu estava vencendo? Satanás? A Covid? Não, eu estava vencendo a minha própria carne, que não podia ouvir nada diferente do que Deus nos diz através da palavra. E Jesus falou que Ele se fez enfermo para que nós fôssemos sarados. Eu precisava do que então? Eu precisava chegar neste lugar onde a cura estava pronta, debaixo da cruz de Jesus Cristo. E para chegar debaixo da cruz de Jesus Cristo, a gente não chega com a nossa carne, a gente chega com o Espírito. Então foi assim um jejum muito grande, e isso me preparou para o dia mau, porque no dia 21 de julho, a minha mãe fez aniversário dentro da UTI. E acredito que as médicas imaginou que a minha mãe fosse morrer. E a UTI até então não deixava entrar visita. E aí eles deixaram cantar parabéns para minha mãe. E aí meu irmão entrou, só podia entrar uma pessoa. Meu irmão entrou, cantou parabéns para minha mãe, junto com as enfermeiras, todo mundo. Quando foi no dia 22, veio a notícia, sua mãe foi entubada. E aí eu fui pegar o boletim da tarde. Por que eu vou dizer isso para vocês? Quando você entra numa guerra, você tem que estar preparado, porque a tua fé é que ela vai passando. Eu estou contando o testemunho da minha óptica, eu quero deixar isso bem claro, porque todos os meus irmãos biológicos, a minha irmã, meus 2 irmãos, todos eles oraram, todos eles uniram com fé, assim como cada um de vocês, assim como a igreja. Mas eu não posso contar o testemunho da óptica dos outros, eu tenho que contar o que eu vivi, o que eu aprendi nesse deserto, para que isso sirva de aprendizado para algum de vocês quando tiver. Vai ter oportunidade que eu vou convidá-los aqui para que eles contem também do ponto de vista deles, o que eles fizeram. E naquele dia eu cheguei, e eu estava inclusive de jejum também. E a médica disse para mim assim, a tua mãe foi entubada hoje de manhã. Ela passou mal ontem à noite e foi entubada. E eu normal. E aí ela falou assim, só que a tua mãe está com todos os índices no máximo. Tudo foi colocado no máximo. Droga vasoativa para noradrenalina. Falou assim, o respirador foi colocado no 100% e não está sendo suficiente para ela. Falou assim, todos os órgãos dela, ela insinuou que estaria em colapso. E eu tranquila, ela falando, porque eu continuava no mesmo lugar, crendo que Jesus ia curar ela. E eu disse para a médica, não doutora, no nome de Jesus Cristo, a minha mãe vai curar. E ela disse para mim, falou assim, você não está entendendo. Ela falou, sua mãe foi forte até agora, mas chega um momento que não dá mais. Ela lutou até agora, ela realmente foi uma guerreira, mas chega um momento que não dá. Eu falei para ela, dá doutora, porque a minha mãe é curada no nome de Jesus Cristo. Falei mais uma vez. E aí ela pegou, olhou para mim e falou assim, olha, eu quero que você entenda uma coisa, eu vou deixar bem claro.
Ela falou assim: essa doença é uma doença desconhecida, os médicos não sabem como lidar, nós estamos praticamente aprendendo aqui e depende muito da pessoa. Ela falou assim: essa doença é uma doença invisível e muito poderosa. Eu quero que você só entenda isso. Eu falei assim: doutora, eu quero que a senhora entenda uma coisa também. O Deus que eu sirvo também é invisível. E Ele é mais poderoso do que tudo que a senhora possa ter visto, inclusive essa Covid. Falei: e Ele vai curar minha mãe. Falei: só quero pedir uma coisa para a senhora. A senhora é uma excelente profissional, uma excelente médica. Faz o que a senhora aprendeu na faculdade, o que a senhora faz de melhor. Mas o que for difícil e impossível, a senhora não precisa se preocupar, que meu Deus e meu Pai vai fazer pela minha mãe. E ela pegou, olhou assim para mim, e quando eu fui saindo, ela disse para mim bem assim: tá, qualquer coisa mais tarde eu te ligo. E eu nem olhei para trás. Por quê? Porque a gente só recebia ligação da UTI para dizer que a pessoa tinha morrido ou que a pessoa tinha ido de alta para a semi-intensiva. Se eu estou acabando de ouvir ela falar que a minha mãe estava muito grave, certamente que não seria ligar para me falar que a minha mãe foi para a semi-intensiva. E eu saí dali. E eu me dei muita ira, não da médica, porque ela estava fazendo o melhor que ela podia, e ela, dentro do conhecimento da medicina, ela viu que a minha mãe não ia aguentar. Mas eu tive muito ódio de Satanás achar que ele podia tentar tocar na minha fé, que ele podia tentar fazer eu crer diferente do que o meu Senhor me ensinou através do Espírito Santo. E eu passei de uma catraca, eu passei na catraca e falei bem assim: Satanás maldito. Falei: você não vai me ligar, Satanás. Falei: meu celular não vai tocar hoje. E aí eu peguei, eu mandei uma mensagem no grupo de família e falei bem assim: gente, ninguém liga para mim hoje. Falei assim que o meu telefone, e eu estava numa portabilidade, eu gostei porque eu não gosto de mentira, eu aproveitei a portabilidade e falei assim: ninguém me liga, porque eu estou numa portabilidade e vocês falam comigo só de mensagem. E eu coloquei o telefone lá e falei: Satanás maldito, esse telefone não vai tocar. E meu telefone ficou lá e de fato não tocou. Então o que eu digo para vocês? Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da circunstância, luta com as armas que o Senhor deu para você, luta com aquilo que o Senhor deu. Então eu comecei com jejum, eu orava em línguas. Tá a pastora Toinha ali, tá a pastora Dinalva, tá a irmã Flávia ali no fundo. São irmãos que eu estou mencionando o nome porque a irmã Jaque, são irmãos que eu conversei diretamente, pessoas que seguraram nas minhas mãos e oraram junto comigo. Então eu menciono a igreja do parque na pessoa da pastora Toinha, porque não foi só ela, a igreja, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos do parque. Então assim, pela vida de vocês aqui. E começou a batalha com o que nós sabemos fazer de melhor. Jejum, eu precisava ter uma postura. Eu digo para vocês, vocês têm que ter postura de vencedor, porque só empunham espada quem é vencedor. Então eu peguei minha espada, eu peguei e fui atrás dos guerreiros para guerrear comigo, porque ninguém vence uma guerra sozinha. E eu peguei e falei: vamos orar comigo. E eu comecei a me sentir fortalecido, porque os irmãos orou. Comecei a falar com a pastora Marli, a pastora Val mandou uma mensagem comigo lá de Arraial. A pastora Val, ela começou a falar comigo, e aí eu achei até que ela sabia da minha mãe. Ela falou: não, pastora, eu não estou sabendo, mas eu vou passar para a pastora Marli. E a pastora Marli, nesse grupo, começou a orar, começou a conversar comigo também. Eu louvo a Deus pela vida dela, pela vida de cada irmão do grupo. Então foram palavras assim o tempo inteiro. E eu vou tocar, tem um louvor que os meninos acham que não tocam, mas eu vou pegar o celular, eu vou colocar. Tinha um louvor que eu ouvia todos os dias e ele me deixava muito edificada. Aquele é um louvor que ele fala, deserto, do Ministério Zoe. Ele fala assim: você me leva ao deserto para falar de amor, me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris para me dizer no fim
fidelidade não acabou. Então eu peguei e falei assim: aleluia, Senhor. O deserto estava passando, mas Jesus estava falando comigo de amor. Por que de amor? Porque Ele estava ali comigo e eu não estava sozinha nem desamparada. Porque o caminho onde Jesus passa, ele não é mais normal. Então eu estava no deserto, mas Jesus está falando comigo de amor. Eu estava passando pelo vale, porque se a minha mãe estava lá, eu também estava. Porque eu falei para o Senhor, Senhor, se a minha mãe morrer, parte de mim vai morrer com ela. Falei assim, e não é o tempo. Eu falei assim, eu sei que eu não devo estar aqui toda hora pedindo. Eu falei, porque mais está parecendo idolatria. Eu brinquei com o Senhor, parece que eu estou já idolatrando minha mãe, porque toda hora que eu entro em comunhão com o Senhor, é para falar da minha mãe. Porque o tempo inteiro eu só pedindo, clamando. E aí eu disse para o Senhor, falei, mas não é tempo, e eu sei que o Senhor pode mudar todas as coisas, porque o Senhor é o Deus do universo. O Senhor voltou o sol para trás, para dar vida para Zedequias. Eu falei, esse é o Deus que eu conheço. Eu falei, então, eu não vou mais me relacionar com o problema. A minha mãe pode ficar lá na UTI, eu vou me relacionar com uma palavra. Eu falei, eu quero uma palavra. E eu fiquei orando, eu falei para o Senhor, eu quero uma palavra. Falei, o Senhor sabe o quanto eu amo a palavra. O Senhor sabe o quanto eu vou na igreja e falo diante dos meus irmãos que eu amo a palavra de Deus mais do que a minha própria vida. Eu falei, mas se o Senhor não me der uma palavra com a qual eu saiba que o Senhor está me conduzindo por essa palavra, eu não vou sossegar. E eu comecei a orar, e aí o Senhor, abre a Bíblia de vocês em Isaías. E o Senhor me colocou muito para ler Isaías. Eu vou falar só alguns versículos. E eu comecei a ler Isaías desde o início. E eu comecei a perceber que em Isaías ele fala da vinda de Cristo. E Isaías ele fala no capítulo 40 algo muito tremendo, algo que está acontecendo nos nossos dias atuais. Isaías capítulo 40, versículo 3, ele fala assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Aí vocês devem estar falando, mas Isaías falava isso aí, Jesus veio, era João Batista, a voz do que clama no deserto. Sim, era João Batista. E Jesus veio e falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê, ele será salvo, mas quem não crê será condenado. E Jesus ele fala, então são duas condições. A primeira, a pessoa precisa ouvir falar de Jesus e crer. Então por isso que precisa de você ter uma disposição. Não é simplesmente falar, eu fui batizado. Às vezes você batizou num tempo que você não tinha nem discernimento. Porque para valer para Jesus, ele falou, todo aquele que crê. Ele falou, ide por todo mundo e fala do meu evangelho. Todo aquele que crê e for batizado. Então você precisa crer que Jesus ele é o Filho de Deus, que ele foi crucificado e que ele ressuscitou. E você creu e você desceu nas águas do batismo, tal qual ele fez. Porque essa palavra nos remete a João Batista. Quando João Batista ele andava, Jesus chegou até João Batista para ser batizado. E João Batista disse assim: Senhor, eu não sou digno nem de desatar a sua sandália, e tu vens a mim? E Jesus falou, isso é para que se cumpra toda a justiça. Jesus estava deixando um modelo de justiça para cada um de nós. Só que nesse modelo de justiça que Jesus deixou, tem uma promessa muito maravilhosa. Porque João Batista queria ser batizado por Jesus. Vocês sabem por quê? Porque João Batista sabia que aquele que descesse nas águas, ele iria receber o Espírito Santo, que Jesus iria receber o Espírito Santo. E João Batista, ele falou assim, me batiza. Ele falou assim, eu que tenho que ser batizado por vós. E Jesus falou, não, convém que seja assim. Porque quando nós passamos pela água as águas do batismo, nós recebemos o Espírito Santo, que foi a promessa que o Senhor nos deu. A promessa que ele falou, eu vou, quando ele foi crucificado, ele falou, eu vou morrer naquela cruz, mas eu vou ressuscitar. Eu vou subir aos céus e eu vou mandar
ficar convosco. Ele falou: vocês, está escrito no Evangelho de João, vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou mandar outro, o Espírito Santo da verdade, que vai habitar em vós e vai ficar com vocês. Então nós não somos órfãos, porque nós temos da parte do nosso Pai a companhia do Espírito Santo para nos conduzir. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, o Espírito Santo ele está conosco. E quando o Senhor me trouxe de volta em Isaías, o Senhor mostrou, porque se antes existia um que falava a respeito de Jesus, que falava voz do que clama no deserto, por isso que Jesus falou: dos nascidos de mulher não tem nenhum que seja igual João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, porque Jesus estava falando de todos nós que portariam o Espírito Santo como a promessa de Deus. E ele falou: e vocês fazem obras maiores do que a que eu fiz. E o Senhor ele tomou e aí quando o Senhor me levou em Isaías, eu vi o que o Senhor precisa de nós nesses últimos tempos. Jesus está voltando, e você novamente é a voz do que clama no deserto. Qual deserto? Uma sociedade decaída, uma sociedade onde os homens, eles não mais eles andam debaixo de pecado e já acham normal, eles convivem tanto com o pecado que já está normal, e nós precisamos conviver com o Espírito Santo de modo que ele nos conduza a toda a verdade, a todo o caminho que leva a Deus. E esse tempo ele está sendo abreviado, por isso que o Senhor, quando ele trouxe aqui Isaías, olha o que diz o versículo 4, ele fala assim: todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos, o que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado. O que o Senhor quis dizer? Deus é Deus de equilíbrio. Ele vai pegar o vale que está lá embaixo, ele vai levantar, mas ele vai abater quem é soberbo, ele vai abater os outeiros, ele vai abaixar. Ele vai pegar quem é tortuoso, ele vai pegar quem é escabroso, ele vai endireitar, ele vai aplanar, porque quando ele deixar todo mundo no mesmo nível, aí Jesus volta para buscar a igreja dele. Aleluia! Então quando a gente vê tanto sofrimento, a gente vê que no meio desse sofrimento, Deus ele está nos moldando, ele está nos colocando como deve ser. E essa enfermidade, por mais que eu não queira falar aqui, por mais que doa eu falar aqui, porque não teve pessoa que sentisse a dor dos mortos como eu sentia. Eu olhava lá na Itália, vendo aquele monte de gente morrendo em todo lugar, não tinha chegado a pandemia aqui, e eu orava e eu clamava a Deus. Quer prova disso? Pega as lives que eu fazia. As lives que eu fazia em março, abril, não tem nenhuma que eu não fiz orando pelo povo da Itália, pelo povo do mundo inteiro, orando contra essa pandemia. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: no meio desse sofrimento todo, Deus está planando, Deus está mostrando para o rico, Deus está mostrando para quem tem dinheiro, que o dinheiro dele não vale nada, ele morre igualzinho pobre. Deus está pegando o pobre, Deus está curando o pobre, para mostrar que Ele é Deus. Ou seja, Deus está levantando os vales, Deus está colocando, esfregando na cara dos outros. Eu não estou dizendo que Deus trouxe pandemia, porque Deus não trouxe. Deus é Deus de amor, de verdade, de bondade. Só que tudo que vem sobre a humanidade, Deus é poderoso para derrubar. E essa pandemia, Deus mostrou isso, porque nesse lugar o Senhor está nivelando todo mundo, está todo mundo no mesmo nível. Não tem ninguém que possa falar: eu tenho dinheiro, eu posso ir para Albert Einstein, eu posso ir para não sei para onde que eu vou sobreviver. Não, vai sobreviver se prostrar na presença de Deus e entregar para o Senhor os caminhos. Então o Senhor ele está nivelando. Por que ele está nivelando? Porque Ele nos ama. Ele quer dizer para cada um de nós que você é especial, independente de sua cor, da sua posição social, do que você faz. Você é filho e filha de Deus. E Deus não vê como o homem vê, porque Deus não olha para a aparência, Deus não se atenta para a estatura, Deus não se atenta para nada disso. Deus se atenta para um coração. Nesse exato momento o Senhor está olhando no nosso coração. É isso que o Senhor se atenta. Aleluia. E aí o Senhor ele disse para mim bem assim:
quando eu pedi uma palavra, ele me deu essa palavra no dia 31 mais ou menos de julho. Ele disse assim, 41:10 de Isaías, fala assim: não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou teu Deus, eu te fortalecerei e te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Aleluia. Ainda tinha um mês praticamente pela frente da minha mãe na UTI, mas quando eu recebi essa palavra, eu recebi com muita alegria. Eu falei: obrigada, meu Deus, obrigada, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o Espírito Santo me deu essa palavra, eu falei: o que o Senhor está dizendo para mim? Não, eu sou contigo. Aí você, com essa palavra, você vê, a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Ele quem os justifica, de dia e de noite. Se o Senhor está conosco, nós já temos tudo o que precisamos. E olha o que diz mais: não te assombres, pois eu sou teu Deus. Nem eu sabia porque que a palavra tinha isso, mas é porque a minha mãe veio até alta da UTI. Ela ficou por 5 dias fora da UTI, sem respirador, com um cateterzinho só e muito bem, aos olhos dos médicos. Mas quando findou esse 5º dia, a minha mãe passou mal de novo, teve que voltar para a UTI e teve que fazer a traqueostomia. E nesse período todo, eu falei: não te assombres. Falei: o Senhor já estava me antecipando que eu não posso me assombrar com o que está acontecendo lá dentro, porque Ele já disse que Ele é comigo, e Ele já tinha me avisado para mim não me assombrar, então eu vou ficar quieta. E por fim Ele fala: eu te fortalecerei, eu te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. E foi desse jeito. Quem que é a destra da justiça de Deus? É Jesus Cristo. E durante esse tempo todo lá, eu pude conhecer pessoas muito especiais. Eu quero que você até levanta aí, Rosana, minha amiga. Eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para minha amiga. A Rosana foi uma amizade forjada no aço, porque ela também estava lá, e o esposo dela, o Silvio, que nós oramos aqui na igreja. Quem estava no culto aqui que nós oramos com o Silvio? Faz assim. E nós declaramos ele curado, restaurado, e está curado e restaurado também lá na casa dela. Aleluia! E assim Deus fez maravilhas naquele lugar, porque todo o tempo que a gente estava lá, nós só falava do nome do Senhor, o tempo todo. E assim foi algo muito maravilhoso. Eu e a minha irmã, Deus me deu visão, a minha irmã que está aqui, eu e ela juntas, e eu disse para ela bem assim: olha, você e eu juntas. Falei: o Senhor me deu essa visão, porque nós duas professamos a mesma fé no Senhor Jesus. Eu falei: nós duas precisamos marchar juntas naquele lugar, pisar naqueles corredores daquele hospital, pôr a mão naquelas paredes daquele hospital, porque como tudo tem Covid, o povo pega numa coisa e passa algo. Eu falei: não, o que tem em nós tem que pegar naqueles lugares, mas o que tem lá não pode pegar em nós. Então nós começamos a impor as mãos na parede, nós começamos a louvar, e teve um período que a minha irmã estava internada, que as filhas dela ficaram também, minhas sobrinhas, com Covid durante 9 dias, e a minha irmã louvava naqueles corredores lá. Ela falou assim: hoje eu louvei o dia inteiro aqui. Ela falou bem assim, que aqui inundou a glória de Deus. E foi dessa forma. Por quê? Porque Deus, Ele tem prazer no justo. Porque a Bíblia diz que se meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus tem um prazer em nós. Qual que é o prazer que Deus tem em nós? Da gente nunca recuar. Eu não parei de fazer as lives, eu não parei de ministrar o Evangelho, com toda a diversidade, e o Satanás vindo em ataque na minha mente. Fica aí, ministrando que Jesus cura. Se sua mãe morrer lá, você vai passar a maior vergonha, você falando. Eu falei: Satanás maldito, eu não estou falando de mim, eu não posso nada. Jesus cura, e eu vou continuar falando dele sim nas lives, eu vou continuar falando sim,
Aleluia. E um dia, só para fechar, teve um dia que eu estava muito angustiada e dessa forma eu peguei aqueles ataques na mente, e a gente chegava no hospital e era aquele monte de carro para seguir cortejo de funeral, porque toda hora a funerária ia lá buscar um e saía, e o povo mais um de Covid. E eu peguei e falei até para a pastora Marli, eu compartilhei, falei: pastora Marli, isso é uma guerra espiritual. Falei: isso não é doença. Falei: essa doença ela vai muito além do que as pessoas veem, e eu estou dizendo isso para vocês que estão na internet. Ela não é uma doença que está matando as pessoas porque ela é grave, é muito além do que vocês veem, é uma guerra espiritual. Paulo falou bem assim, que nossa luta é contra os principados e potestades das regiões celestiais. Toda batalha que é travada lá no céu, ela tem reflexo aqui na terra. E quando você vence uma batalha aqui na terra, tem reflexo lá no céu. Por isso que Jesus veio vencer Satanás aqui na terra, para que pudesse ter reflexo lá no céu, para que nós tivéssemos o direito de ter um lugar no céu, porque o que Jesus conquistou aqui na terra tem preço lá no céu. Aleluia. Não é à toa. Então tudo, se você pegar Apocalipse, se você for ler, você vai ver em Apocalipse falando da grande besta, o grande dragão que foi colocado para pegar a criança quando ela nascesse, mas que foi levado para o Egito. A Bíblia está falando disso? A Bíblia está falando de Jesus. Quando Jesus nasceu, Herodes estava lá ordenando a morte de Jesus Cristo. Isso era aqui na terra, mas lá no céu tinha uma grande batalha. Mas a mãe de Jesus lá no céu era representada como uma grande mulher com uma coroa na cabeça. Então cada um de nós temos as nossas representações no céu. Por quê? Porque nós não viemos aqui para ficar. Aqui é passageiro, nós não viemos aqui para ficar. Ouve muito bem isso. Quando vocês chegam num velório, está todo mundo falando que está com Deus, que foi para o céu, que está com Deus. Então todo mundo tem clareza que aqui é passageiro, mas que tem um lugar que é eterno. Então não vamos viver o passageiro como se ele fosse melhor do que o eterno. Vamos viver o passageiro, mas com olho no eterno. Não vamos viver aqui pensando que nós vamos morrer, porque a vida não teria sentido se a gente for viver pensando que nós vamos morrer. Mas vamos viver aqui crendo que nós vamos viver, porque é o nosso morrer da nossa carne, é a nossa entrega ao Senhor que nos garante salvação. Amém? Eu quero chamar a irmã Juscelia aqui. Ela orou comigo e ela veio nessa noite com o coração aquebrantado e vai tocar 2 hinos. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, irmã Juscelia. E assim é a vitória nossa. A vitória não é minha. A vitória é do corpo de Cristo. Cada um que orou, cada um que louvou. E quando Deus me deu essa palavra, passou uns 2 dias, a irmã Juscelia estava orando de madrugada e ela mandou esse mesmo versículo para mim. Não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou seu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei, te sustentarei com a destra da minha justiça. Passado mais 2 dias, eu tenho uma Bíblia online, que todo dia ela solta uma palavra. Veio essa palavra. Depois passou mais 2 dias, veio de novo. Eu falei: Senhor, eu já sei. Falei: eu vou permanecer firme. Aleluia. Vamos orar e adorar junto. Quero saudar a igreja. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém. E quero dizer à igreja que eu tenho passadoria e eu passo roupa, né? Nas casas, nos apartamentos, nos prédios. E eu passo roupa da pastora Dilma. E eu não sabia ainda, quando a irmã ficou com Covid, a filha dela, a Eliane, mandou uma mensagem para mim: irmã, minha mãe está com Covid, está internada. Naquele momento eu falei para a Eliane: eu vou passar a roupa da sua mãe. Então eu vou continuar passando a roupa dela. E a irmã Aurora está ali para a glória de Deus. Eu estou passando a roupa da minha mãe. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Se para
agradecendo ao Senhor, amém? Por isso, irmãos, a pastora falou, se nós colocarmos a nossa fé em ação e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo, amém? Vamos adorar ao Senhor com esse louvor, e eu gostaria que toda a igreja também pudesse me ajudar com esse louvor. Yeah.
fiquei feliz quando ela falou lá, a vitória nossa é assim, é a vitória do corpo de Cristo. Eu acho que cada um de nós se alegra. Vocês estão vendo uns presentes aqui, nós vamos, eu não falei para ninguém que ia ter presente, algumas irmãs só que me perguntou e trouxe, então nós vamos, por isso que vocês receberam um númerozinho. Eu não falei justamente porque a gente queria fazer um sorteio com quem viesse, entendeu? A gente, uma forma da gente homenagear e dizer para vocês que nós amamos cada um de vocês, que vocês fazem parte do corpo de Cristo, e como diz o povo, que nós estamos juntos, amém? Aleluia! Aí antes do sorteio eu só quero, eu trouxe algumas específicas aqui que eu comprei, que eu queria honrar algumas pessoas, que eu sempre faço isso no culto das mulheres. Então eu quero chamar a pastora Dia aqui. Pastora Dia, hoje cheguei aqui, ela estava sozinha aqui preparando tudo. Então assim, nada, quando às vezes a gente faz o evento, tem sempre os vasos valorosos que estão junto com a gente, e ela é esse vaso valoroso. Obrigada, pastora. Quer falar alguma coisa? A pastora Di, ela é esposa do pastor aqui, só vai falar se ela quiser, que ela já está chorando, emocionada. Mas ela é muito amorosa, muito querida. Eu cheguei aqui hoje, ela sozinha, agarrada. E eu olhei para ela, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu fico imaginando como que não ficou Deus, porque a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. E ela, obrigada, pastora, pelo seu amor, obrigada pela sua amizade, obrigada pelas orações. Ela também ficou junto comigo, orando pela minha mãe o tempo inteiro, mandando mensagem. Isso é muito bom. Obrigada, pastor. Quero chamar aqui também a pastora Toinha. Vem cá, pastora Toinha. Quero honrar a pastora Toinha também, em nome da Igreja do Parque, esse pessoal valoroso. Eles fizeram vigília lá no parque para orar pela minha mãe. Oraram dia e noite, como se diz, e eu quero honrar você. Vem cá. Pode. Desejo do nosso coração é honrar cada um de vocês, porque vocês fazem parte do corpo de Cristo. Então vocês sintam-se honrar na pessoa, das pessoas que a gente vai chamar aqui. Obrigada. Quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar. Obrigada, pastora Toinha. Obrigada pela Igreja do Parque. Quero chamar a irmã Cleonice. Cadê a irmã Cleonice? Essa irmã maravilhosa também estava aqui, agarrada, sozinha. Glória a Deus. E são irmãs que não esmurecem, estão sempre servindo, sempre de coração pronto. Amém? A irmã Jaque. A irmã Jaque é coringa, serve em toda a área e ainda não quer vir. Eu chamei ela, ela já falou. E eu quero chamar aqui a minha irmã Eliane. Ela não ajudou a preparar esse evento, mas eu quero honrar ela aqui diante de todo mundo. Porque além de tudo que ela já estava passando, porque estava passando junto com a minha mãe, ela assim, eu perturbei muito ela. Porque ela ficou internada lá com as irmãs, com as minhas sobrinhas, e o tempo inteiro eu ficava atrás dela. Eliane, a mãe como que tá?
e ela andava dentro daquele hospital lá, entrando escondido nas várias